Graças a Deus, graças a Deus. Hoje vamos para Jeremias, vamos continuar na nossa meditação sobre Jeremias, capítulo 18. E nós vamos começar hoje de onde terminamos ontem, né? Jeremias, capítulo 18, nós vamos começar do verso 3, onde Jeremias vai confessar o seguinte. Ele vai dizer o seguinte: E desci, aqui ó, a casa do oleiro. Você lembra que ontem nós mostramos que Deus deu essa ordem a Jeremias que ele descesse, né? Aí ele diz assim, ó, começa dizendo, e desci a casa do oleiro. Quer dizer que ele fez o que Deus exigiu. Deus mandou que ele descesse a casa do oleiro. Aí o que foi que ele fez? Ele fez o que Deus exigiu. Vamos continuar. E desci a casa do oleiro, e eis que ele, o oleiro, estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Vocês sabem, oleiro é aquele cidadão que trabalha com barro, né? E Deus queria ensinar a Jeremias algumas coisas aqui na casa do homem que trabalha com barro. Viu? Você sabe que Deus foi o primeiro homem que trabalhou com barro, né? Eita, mistério. Aleluia. Tinha algo muito forte aqui que Deus queria revelar a Jeremias na casa do oleiro, porque Deus foi o primeiro homem a trabalhar com o barro. Ele foi o primeiro oleiro, né? Aí quando ele chegou na casa do oleiro, ele viu que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. As rodas é um instrumento que o oleiro usa para trabalhar. O oleiro pega o barro, aí coloca o barro curtido em cima das rodas. As rodas rodando não como roda um carro, mas vamos dizer assim, é como se fosse uma roda em cima de uma peça de liquidificador. Entendeu? Vocês já viram aquela mesa giratória que hoje a gente compra muitas vezes por aí? Ela gira em cima, então é uma roda giratória, mas não no sentido vertical. Essas rodas são rodas horizontais. O oleiro pega o barro, aleluia, e coloca em cima dessas rodas que rodam no sentido não vertical, mas horizontal, entendeu? A roda, essas rodas são isso. Para que ali, à medida que essa roda vai rodando, o oleiro vai pegando o vaso e vai moldando o vaso. Aliás, o barro. Aí um barro, ele molda, faz uma panela. Outro pedaço de barro, ele molda, fazia um pote, que era uma jarra de colocar água na época, né? Aí ele continua aqui. Veja bem, no versículo de número 4, o que é que ele diz? Diz assim, ó. E como o vaso, como o vaso que ele fazia de barro, tá vendo? Que o trabalho do oleiro é com o barro? Olha aí, ó. Como o vaso, vamos lá aqui, ó. O vaso que ele fazia de barro. Então tá vendo que o oleiro trabalha com o barro? Não trabalha, nesse caso aqui, não é com o ouro, mas é com o barro. Diz que o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Nesse caso aqui, Jeremias está tendo uma visão. Aliás, desculpe, ele desceu à casa do oleiro e viu o oleiro fazendo um jarro lá. E por algum motivo houve um acidente ali e o vaso se quebrou. Aí, ó, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem
aos seus olhos fazer. Aí tem muito mistério. O que aconteceu aqui? Quando, preste atenção, onde você estiver, preste atenção, quando ele desceu à casa do oleiro e percebeu que o oleiro estava fazendo a sua obra, fazendo um vaso, né? Diz que o vaso que o oleiro fazia se quebrou na mão do oleiro. Você sabe, gente, que é assim, muitas vezes, uma pessoa vem a Jesus, se torna um vaso nas mãos do Senhor Jesus. Mas depois que ele está, esse vaso de barro, nas mãos do grande oleiro, aí ele se quebra nas mãos de Deus. É isso mesmo. Aí você diz, ué, eu não sabia que uma coisa que está na mão de Deus pode se quebrar. Pois é, pode sim. Sabe por quê, meu filho? Porque tudo não depende de Deus. Depende de uma série de coisas. Deus faz a sua parte, que é fazer do barro um vaso. Essa é a parte de Deus. Ele pega o barro, coloca sobre as rodas, viu? E faz esse vaso com o barro. Faz do jeito que ele quer. Agora o vaso, nesse caso aqui, se quebra muitas vezes na mão do oleiro. Viu? Muitas vezes, irmãos, acontece um acidente, por algum motivo, o vaso se quebra nas mãos do oleiro. E por algum motivo, o crente muitas vezes se quebra na mão de Deus. Está na igreja, às vezes até lê a palavra, mas por algum motivo ele se quebra ali, ó. Aí, mas esse vaso que se quebrou aqui, ele ainda estava perto de quê? Das rodas. Ainda tinha uma condição aqui, ó, de resolver o problema. Porque ele se quebrou, mas ele estava perto, é mistério, viu? Ele estava perto do oleiro, estava perto da casa do oleiro e estava perto das rodas. Tem gente que se quebra longe da casa do oleiro, longe das rodas da casa do oleiro e, consequentemente, longe do oleiro. Aí não tem mais jeito. É muito difícil recuperar um vaso assim. Por quê? Quando o vaso se quebra longe da casa do oleiro, longe dos instrumentos do oleiro trabalhar, consequentemente ele está longe do oleiro. Então ele está um barro seco. O barro que está nas mãos do oleiro enquanto ele o faz, você sabe que esse barro ainda está mole, ainda tem condição de fazer alguma coisa. Aí o que aconteceu aqui, ó? Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aí o que aconteceu aqui? Esse vaso aqui, ó, tá vendo? Ele se quebrou, o vaso se quebrou, o vaso se quebrou. Olha, poderíamos até grifar se quiséssemos. O vaso se quebrou. Mas como ele estava perto, já falei, do oleiro, o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. Quer dizer, do mesmo barro, um outro vaso. Deus não pegou outro barro, o oleiro não foi pegar outro barro para fazer outro vaso. Não, ele pegou o mesmo barro quebrado, estraçalhado ali, espatifado, e fez outro vaso. Não fez outro vaso de outro barro, não foi. Foi do mesmo barro que ele fez outro vaso. É mistério. Meu Deus do céu. Preste atenção, vou repetir novamente. Ó. Deus pegou, eu estou dizendo assim, eu sei que pode até irritar alguns, mas outros precisam disso aqui. Ó. Deus fez outro vaso do mesmo barro. Ele não trocou de barro, ele trocou de vaso. Ele não trocou o barro, ele mudou o vaso. O barro é o mesmo. O vaso é outro no sentido de ser novo. Não é outro, é outro renovado. É como se você pegar uma TV e mandar consertar e colocar peça nova. Todo jeito alguém dizer a mesma TV, mas está nova. Conforme bem
o que bem parecer aos seus olhos. Deus quer te fazer o que parecer bem aos olhos dele, meu irmão. Não é o que parecer bem aos teus olhos. Tem gente que diz, mas eu quero ser isso, isso, isso. Tudo bem, mas será se parece bem aos olhos de Deus? Queira ser, meu irmão, o que bem parecer aos olhos do oleiro. Entendeu? Aos olhos do oleiro, ó. Aos olhos de Deus. Do que adianta você ser uma grande pessoa aos olhos seus e aos olhos de outras pessoas e você não ser aquela pessoa conforme bem parece aos olhos de Deus. Então, não se transforme, deixe Deus lhe transformar. Vamos prosseguir essa grande programação em nome do Senhor Jesus. Na próxima programação a gente continua do versículo 5 em diante. Deus abençoe sua vida, vamos continuar.